estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre tirinha. Você já leu uma tirinha? Conhece tirinha? Vamos aos objetivos então da aula de hoje. Interpretar uma tirinha, reconhecendo aspectos da linguagem verbal e não verbal. Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo humor, compreendendo o efeito de polissemia no texto. Interpretar texto com auxílio de material gráfico. Tirinhas. Você sabe o que é uma tirinha? Como que ela surge? Como que ela é feita? Você certamente já leu história em quadrinhos, não é mesmo? Então vamos ler e interpretar algumas tirinhas famosas. Preste atenção nas imagens, procure ver a expressão facial, tá ok? A dica que eu te passo agora. Tirinha. Mas por que chamam ele de lobo mau? Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Você se lembra quais os tipos de linguagem que um texto como a tirinha explora? Isso! Linguagem verbal e não verbal. Para o gramático Evanildo Bechara, a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregados na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Isso está lá na Moderna Gramática. Compreendendo o sistema linguístico como um símbolo, né, nós vemos que nós temos a linguagem verbal e a não verbal. Então, elas não são separadas para construir o sentido. E a gente observa isso muito aqui nas tirinhas. Linguagem verbal é aquela que está estruturada por meio da palavra, seja ela oral ou escrita. Linguagem não verbal, aquela apresentada pelo corpo, pelas expressões faciais, pelas imagens e pelo próprio silêncio. Quiz. Vamos começar com um quiz. Quando há o efeito de humor na tirinha? Quando que ela fica engraçada, né? Qual que é o efeito? Mas por que chamam ele de lobo mau? Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora, vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Letra A. Quando a mãe manda fazer um lanche. Letra B. Quando o menino para de ler. Letra C. Quando o menino fala lobo mau. Ou letra D. Quando a mãe diz pão com presunto. Pensa aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Claro que você já concluiu a questão. Vamos ver então qual a resposta. Quando a mãe diz pão com presunto, né? Há uma quebra no efeito, né? Na expectativa. Então dá o humor, ó. Quando a mãe diz pão com presunto. Pão com presunto? Mas olha o contexto da tirinha. Atividade 1. Mas por que chamam ele de lobo mau? Por que quer comer os porquinhos, o desalmado? Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Vamos conversar sobre quem é o desalmado, citado no segundo quadro. Por que a expressão facial do menino muda? Pense, que eu volto daqui a pouco conferir com você.
Voltei. Vamos conferir a atividade. Quem é o desalmado citado no segundo quadro? O lobo. Por que a expressão facial do menino muda? Olha lá, ele estava olhando para o jornal, né? Para a revistinha ali dele, e daí ele se assusta, ó. Pede para fazer, quando a mãe grita, pede para fazer o lanche que contém presunto. Então, ó, é bem sutil de você perceber a expressão facial em tirinha. Então, você tem que sempre olhar, ó, atentamente. Conceito. Então, a tirinha é um gênero criado nos Estados Unidos. Ela foi criada para completar o espaço nos jornais de forma mais lúdica, humorística. Usada normalmente para criticar uma ação, uma coisa, uma pessoa. Há uso de onomatopeias, né? Aquelas tum, tum, toc, toc, sclam, blum. Lembra a onomatopeia? E pode conter de 3 a 4 quadrinhos. A linguagem informal, né? Com que objetivo? Alcançar todos os tipos de leitores. Voltamos à atividade 2. Mas por que chamam ele de lobo mau? Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Embora a palavrinha mas seja classificada como uma conjunção que pode exprimir ideias opostas, como ela aparece no primeiro quadrinho? Mas por que chamam ele de lobo mau? Como que esse mais aparece? Pensa aí que eu volto daqui a pouco para conferir contigo. Voltei. Confere comigo agora a resposta. Embora a palavra mas seja classificada como conjunção, que pode exprimir ideias opostas, né, contrárias, como ela aparece no primeiro quadrinho? Aqui, ó. Mas por que chamam ele de lobo mau? Por que ela começa aqui? Qual é o sentido disso? Sim, ela enfatiza esse enunciado, ela quer dar um destaque. Ela reitera esse contexto como motivador para o significado. A ideia de oposição está contida no fato de um menino não ter compreendido por que o lobo é mau. Portanto, o mas vai destacar um contexto, né, fora do que é dito. Tudo o que ele leu até o momento da pergunta pode tê-lo conduzido à compreensão de que não havia maldade no lobo. A atividade 3, exclusiva para você. Na tirinha há uma citação a uma obra infantil. Percebeu? Qual história é citada e por que esse recurso é utilizado? E quais os efeitos de sentido?
Pensa um pouquinho que eu já volto para a gente conversar. Voltei, conferi contigo. Primeiro, vamos observar uma coisa aqui. Estamos analisando uma tirinha. Você notou que a tirinha tem o primeiro, o segundo e o terceiro quadrinho. Observe numa tirinha sempre a expressão facial, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, ó, bem nítido aqui, tá? E o que mais importa? Quando que há quebra da expectativa, que é o que gera o humor da tirinha. É importante você perceber que o humor não é como de uma piada escrachada, é uma coisa mais sutil. Nessa tirinha específica aqui do Amandinho, nós temos assim: mas por que chamam ele de lobo mau? Veja, lobo mau está entre aspas. O menino questiona o porquê do nome lobo mau. Por que comer os porquinhos, o desalmado? Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Então a mãe, que representada, chama o menino para o lanche e fala: o pão com presunto está em cima da mesa. O que tem a ver essa fala? Qual é a quebra de expectativa, né, nesse desfecho? Percebeu? Sim. Ele estava chamando o porquinho, o lobo mau, de desalmado, porque queria comer o porquinho. E ele vai comer o quê? Pão com presunto. Percebeu a quebra de expectativa? Ali que está o humor. Na tirinha há uma citação de uma obra infantil. Você percebeu alguma obra infantil aqui? Ah, muito bem. Qual história é citada? Por que esse recurso é utilizado e quais os efeitos de sentido? Então, em muitos textos é comum a citação de outros textos. Nós chamamos isso de intertextualidade. E esse recurso é para contemplar o conhecimento de mundo dos leitores. A obra citada é a história infantil qual? Os Três Porquinhos. E quem não a conhece não pode compreender a tirinha. Isso tem que ter o conhecimento prévio dessa história. O efeito de sentido produzido pela intertextualidade é mostrar o quanto o leitor pode conhecer para além do que a tirinha apresenta. Entendi. Leia o texto. Olha, as tiras do Amandinho estão disponíveis sempre nessa página aqui, ó, tirasamandinho.com.br.
www.tumble.com. Você pode usar aqui a referência e se você gostou, você pode entrar lá e ler outras também. A gente estuda e aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? Olha que interessante essa tira. Existe, uma quebra de expectativa no último. Ele começa como? A gente estuda. Eu faço uma pausa, olha a importância das reticências aqui. E aí ele continua. E aprende a dar respostas. Quando vamos aprender a fazer as perguntas? Percebe? Sabendo-se que a tirinha geralmente apresenta humor, que é a quebra de expectativa, qual o humor presente na tira, então? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conversar contigo. Voltei! Vamos retomar aqui a atividade 4. Sabendo-se que a tirinha geralmente apresenta humor, que é a quebra de expectativa, qual o humor presente na tira lida? Voltamos aqui o texto, a tirinha. A gente estuda. Tá o menino estudando, olha o sapinho aqui, olhando para frente. E aprende a dar respostas. Olha o olhar dele para o menino. Aí quando ele diz, quando vamos aprender a fazer as perguntas? Para quem que o sapinho está olhando? Para o pai do menino. Observou? Quando você analisa uma tirinha,
você tem que observar todos os detalhes da linguagem não verbal, que ajudam a você a compreender mais o sentido do humor. Sabendo então que a tirinha geralmente apresenta humor, que é a quebra de expectativa, qual é o humor presente nesse texto? O fato do menino compreender que aprender é algo mais do que saber as respostas. Aprender é sempre fazer novas perguntas, questionar. Armandinho atira. O pai do Armandinho, vamos assim dizer, né, o criador disso, é o catarinense Alexandre Beck. Armandinho é um menino muito perspicaz, quer dizer, esperto. Como toda criança, ele experiencia, né, ele vive o mundo com um olhar curioso. E apesar da aparente ingenuidade das colocações, suscita, né, propicia, desperta profundas reflexões. Armandinho, né, já existe há cerca de 8 anos e é publicado em 7 jornais aqui do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de estar disponível em várias redes sociais. Leia mais tirinhas do autor, ó, notaterapia.com, tirinhas de Armandinho sobre o fascinante mundo dos livros. Então, as 10 tirinhas de Armandinho sobre o fascinante mundo dos livros, você encontra aqui, ó, nesse endereço. Que, se não tem o hábito de ler tirinha? Como assim? Bom, tirinha é muito requisitada em concurso, no Enem, em várias provas, testes. É legal você começar a ler, interpretar, se tiver dúvida, anote no caderno. O que aprendemos hoje? Percebeu? Lemos e interpretamos tirinhas e aprendemos sobre estrutura. Estrutura da tirinha. Linguagem verbal, linguagem não verbal, né? De 3 a 4 quadrinhos. O humor se dá pela quebra da expectativa. Linguagem verbal e não verbal não se separam, né? E juntas elas constituem o quê? O sentido das tirinhas. Compreendemos intertextualidade e humor no texto. Intertextualidade, né? Um texto dentro do outro, citado em outro, para que você tenha um referencial, para que você entenda o contexto. Percebe? Neste vídeo, nós falamos sobre tirinhas. Espero que você tenha gostado e até breve.